Boa noite a todos, eu sou a professora Soraya Coppola e venho trazer para vocês um tema que eu vou abordar em várias etapas dentro dessa estrutura do Fala-se em Moda. E o tema é Arte, Moda, Design. Hoje a gente vai construir um conhecimento a partir da memória do fazer, a memória do fazer e seus sentidos culturais no mundo moderno e contemporâneo. Quando a gente fala dessa memória do fazer, a gente está falando de processos que passam pela arte, pela moda e pelo design, que vão ser capazes de estruturar e construir os objetos com os quais o mundo moderno e contemporâneo vai começar a se organizar, né? Então, esses objetos, eles vão ser construídos dentro desses sentidos culturais e eles vão ser resgatados ao longo da história, em muitos momentos, através dessa memória do fazer. Então, a gente tem um percurso histórico muito preciso, né, que vai começar ali no momento do Renascimento, que é o que a gente vai condicionar ao conceito de mundo moderno. E esse período histórico é exatamente o momento em que toda a estrutura, né, social está sendo organizada através da cidade, da urbanização, da estrutura, dessa construção de um social dentro de vários conceitos culturais que estão sendo construídos nesse momento. E a partir dessa construção, todo um pensamento, toda uma ideologia começa a ser apresentada e a conduzir essa construção também, onde os objetos da moda e a própria moda, o próprio termo moda também vai nascer, né? E esse termo moda, ele não vai nascer de imediato, ele vai nascer da percepção contínua e do reconhecimento que essas estruturas e esses objetos vão tendo ao longo dos séculos, e esse pertencimento se enraiza, e aí o termo vai ser adicionado a um dicionário em 1691, ou seja, só no século 17, né? Então, quando esses sentidos culturais eles começam a construir, na verdade a gente precisa enraizar essa nossa reflexão dentro de um universo amplo, de uma disciplina específica, né, dentro das artes. E aí, na verdade, eu chamo a dialogar comigo, e há vários anos eu venho trazendo esse diálogo, com um historiador da arte chamado Alois Riegel. É um historiador austríaco, o qual vai trabalhar junto à estrutura de conservação têxtil especificamente, e vai dedicar muitas das suas pesquisas em relação às estruturas têxteis e tapetes, mas ele vai organizar e vai propor uma história da arte ornamental, e é nesse sentido que ele nos é tão caro, né? E seu pensamento, na verdade, se torna uma raiz dentro do pensamento de todo um processo que eu desenvolvo junto aos alunos e à universidade. Esse processo enraiza o conceito que ele tem, né, de objeto de arte como um produto oriundo de um saber fazer, né? Um saber fazer artístico e um saber fazer técnico. Um saber fazer em que os valores são reconhecidos e estruturados dentro de uma presença de duas estruturas de valores que ele vai trabalhando em uma construção semântica, onde as palavras vão serem construídas e construir estruturas e conceitos. Então, esses valores, eles são trabalhados dentro do histórico e dentro do artístico. E é nesse sentido também que a gente faz essa proposta de percepção dos objetos, né? Pensar esses objetos dentro de disciplinas específicas, que é a história da arte e da cultura. Não somente a história da arte, mas a história da arte que envolva a cultura, e uma cultura que reconheça esses fazeres ao longo do tempo.
E Hegel vai desenvolver, junto também com outros pensadores, mas ele vai fundamentar essa estrutura de uma teoria da recepção, ou seja, esses valores eles precisam serem reconhecidos dentro de uma história cultural, dentro de uma sociedade, dentro de um pertencimento coletivo, mas eles precisam também serem analisados e verificados continuamente pela história da arte no momento presente em que eles são tratados. Então, por exemplo, hoje, 2020, nós estamos tratando de um assunto do Renascimento, porque nós reconhecemos hoje valores artísticos e históricos desses assuntos e desses objetos, enfim, livros, escritos, artistas, enfim, todo um universo cultural, porque hoje ele tem importância e nós reconhecemos nele um valor real de história, de memória e nas suas formas, cores e estruturas um valor artístico que continua sendo parâmetro e base das nossas observações, né? Então é nesse sentido que a gente voa lá para trás no passado e só pode reconhecer algo do passado se no presente essa estrutura ainda permanece com valor. Eu ainda sou capaz, o meu olhar, a minha percepção, o meu conhecimento ainda é capaz de perceber essas estruturas hoje ainda como válidas. E é nesse sentido, né, que a gente pode abordar diversos temas dentro da estrutura da história da arte, da moda e do design. Né? A minha estrutura específica é abordar esse universo através dos fazeres têxteis, através dos processos em que esses fazeres se apresentam de forma artística ou técnica, mas que de toda forma se tornam processos de construção de forma, cor e composição. Né? E nesse permeio, né, em que arte, moda e design, três conceitos bastante amplos, e a gente poderia aqui se estender, né, numa aula muito específica, onde esses conceitos se entrelaçam, como eles nascem a partir desse momento ali do Renascimento e como eles vão sendo construídos e se modificando na presença de certos momentos históricos, né? E como que hoje eles são reconhecidos e se apresentam através dos objetos. Mas um eixo significativo dentro dessas três áreas vão conseguir criar um diálogo fundamental aqui para o que eu quero apresentar para vocês, que é exatamente onde a associação desses três conceitos podem ser reconhecidas dentro de um processo criativo. E esse processo criativo, né, necessariamente a partir do nosso tema específico moda, como que ele se intercruza, né, cria interfaces, né, entrelaça com a arte e com o design. E na verdade esse fazer é o desenho. Né? Um desenho que representa formas, um desenho que cria formas. Né? E aqui, na verdade, também é um outro prolongamento desse desenho vai criar universos diversos e próximos, que é a questão do projeto. Um desenho projetual, um desenho que cria uma ideia ou que administra a concretização na forma, né, através da linha, seja de modo artístico, seja de modo técnico. Quando a gente faz essa percepção nos remete, e aqui eu tenho, né, ainda como inspiração Alois Hegel, dentro dessa forma da estrutura do estudo da história da arte, em que ele vai nos colocar que há duas categorias necessariamente que se constroem desde a antiguidade, quando os objetos começam a ser criados, né? Enfim, seja por necessidade, seja porque se tem uma função, seja por ornamento, seja por ritual, mas os objetos desde a pré-história começam a ser construídos, e é nesse sentido que ele faz essa análise dessas duas classificações. Uma categoria plástica e uma categoria plana. A categoria plástica ela vai se relacionar às estruturas tridimensionais. Então, foram as primeiras que foram
construídas, né? A construção da forma, seja por entalhe, retirando material e deixando ali na estrutura uma forma, então um entalhe sobre pedra, uma escultura de pedra pequena, né? Ou seja, pela construção da forma, como a cerâmica ou estruturas em que a gente vai moldando o material e construindo essa tridimensionalidade. Mas no momento posterior, num estágio mais avançado da civilização, as culturas começaram a organizar essas representações do mundo real através da bidimensionalidade. E nesse sentido, a gente fica surpreso ao perceber que o homem aqui deu um passo imenso. Ele teve que desenvolver, ele teve que ter uma capacidade criativa ampla para poder fazer a representação do que ele vê, mas do que não existe. Porque o homem vai criar aqui uma estrutura significativa, fundamental para todo esse universo da arte, da moda e do design, que é a linha, o contorno daquilo que ele vê. Essa linha, se nós procurarmos, ela não existe. Mas, no entanto, ele teve que, para fazer aquela representação imediata, abstrair, criar uma estrutura da realidade, de passagem da realidade a uma figuração. E com isso ele criou a linha. Quando ele cria essa linha, ele praticamente cria milhares de possibilidades dessa representação. É o que Hegel chama da estrutura da categoria plana, ou seja, bidimensional. Ela é mais recente, ela é mais refinada, ela já vai estar trazendo para toda essa estrutura da criação uma possibilidade de multiplicação, de se tornar infinita, enfim, porque a linha não para, só para quando eu paro, né? Então, ele vai abandonar o volume, ele vai trazer para essa representação bidimensional questões estéticas de aparência, ele vai liberar todo um universo criativo, o qual essa arte vai se espelhar na natureza e reproduzi-la, né, de uma forma mais real, ou não, ela vai se distanciar desse modelo real e vai começar a criar formas, e essas formas vão se tornar abstratas. É o que a gente chega na arte moderna e contemporânea, né, a partir do século XX, do 19 para o 20. Esses objetos que são construídos como valores, né, seja históricos, sejam artísticos, hoje eles têm um lugar, né, específico de valor, que são os museus. Os museus hoje são locais amplamente generosos, onde esse fenômeno da arte, que é ilimitável, ele pode acontecer, porque o eixo desse pertencimento como estrutura passível de entrar e de ficar no museu é o seu valor histórico. E, portanto, a gente tem aí milhares de possibilidades de museu, museu do automóvel, museu da tecnologia, né? Museu de arte, museu da moda e pronto. Todas essas estruturas criam entre si um diálogo específico através da história. Mas, no entanto, como que a gente historicamente aborda esses objetos e percebe neles o que lhe é peculiar como valor histórico e o que é peculiar como valor artístico? É através da sua materialidade. Então, trabalhar esses objetos e perceber ali como que esses fenômenos artísticos acontecem é trazer a história da arte na ação. Então, a história da arte vai verificar, ela vai historicizar, ela vai reconhecer, ela vai contextualizar, ela vai relacionar, valorizar, ela vai começar a definir onde esses valores histórico-artísticos vão sendo estruturados. E dentro desse saber fazer, independente, né, de entrar em teorias e problemas específicos da história da arte que não foram ainda discutidos, como a questão de hierarquias, né, o que é arte maior, o que é arte menor, o que tem mais valor, né, se uma pintura, se uma cerâmica, enfim, não é essa a questão, que nós não vamos tratar disso, mas o fazer artístico, segundo ainda Alois Hegel, ele independe dessa estrutura mecânica, ele independe de instrumentos e mecanizações para acontecer. Muitas vezes, o que vai se fazer tem que superar o instrumento às vezes nem consegue
ele precisa ser desenvolvido, ou o artista criar estruturas diversas para conseguir fazer o que ele quer. O artista vai superar os limites do instrumento, vai superar os limites da técnica e vai conseguir realizar esses objetos que, de uma forma geral, eles não são passíveis de serem reproduzidos economicamente e, portanto, entrar num sistema de produção industrial, né? E vários momentos da história a gente vai perceber isso. O movimento de Arts and Crafts vai tentar fazer com que vários fazeres artísticos antigos do passado retomem o processo, sejam novamente reconhecidos, e graças a eles a gente tem muitos registros de tratados e livros, né, traduzidos, acessíveis hoje, em que a gente pode, né, acompanhar esses fazeres artísticos muito antigos, mas eles não conseguem inseri-los num processo, né, moderno, contemporâneo, que é o processo industrial, né, e criar essa multiplicidade. Então, historicamente, a gente precisa abordar não só a questão cultural artística, se histórico, se artístico, mas a questão dos processos econômicos os quais foram inseridos esses objetos. E é nesse lugar que, na verdade, esses processos da criação se tornam lugares assim mágicos, onde a gente percebe como que o artista, ele realmente, em muitos momentos, ele supera todas as dificuldades e possibilidades para que isso aconteça. Então a gente precisa sempre estar nesse confronto dos processos econômicos de produção, seja num sentido econômico comercial, que vai se multiplicar, ou num sentido artístico, né? E como que essa produção é feita? Qual a mecanicidade dessa produção? Essa cidade que vai ser construída, que vai ser organizada, que vai ser desenvolvida ali depois do período medieval, depois dos feudos, que é a cidade renascentista, né? Enfim, todo um projeto específico vai ser discutido, né? O tema da cidade ideal, aquela cidade que remete à perfeição, a um conceito que vem lá da antiguidade, né? Das culturas gregas, né? Que vai começar a estruturar esses lugares da circulação. E é nessa cidade que a gente vai começar a perceber que ela vai se tornar um cenário onde esses materiais, e principalmente os materiais têxteis, vão ser apresentados, vão se desfilar, vamos dizer assim, vão ser colocados ali à luz do dia, né? Para serem vistos por todos e em vários locais, né? E é nesse universo que a gente vai ter uma estrutura muito definida da questão do sistema em que vai se organizar isso e o porquê disso, porque na verdade muitos desses objetos a partir do século XVI, na verdade a partir do século XIII isso começa já a se organizar, mas o século XVI vai efetivar com a definição dos reinos que vão permanecer, seja na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, enfim, todas as estruturas ocidentais, né? Que ao mesmo tempo que se inventam esses objetos, que se constroem esses objetos, na verdade está se construindo o quê? Modos de usá-los. Está se criando estruturas de desejo. Começa-se a se perceber a necessidade de se criar o consumo e o desejo de consumir, né? Mas um desejo que vai ser limitado a poucos, porque as leis suntuárias vão aí regular significativamente todas essas estruturas. Mas não só se criam desejos e costumes, né, rituais e toda essa estrutura cultural, mas na verdade artistas e artesãos também vão ser construídos nesse processo. Então, toda uma valorização desses objetos vai trazer um desenvolvimento significativo. E os têxteis vão passar nesse processo, ter uma forma ampla nesse processo de desenvolvimento. E é aqui nessa estrutura que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, como que esses processos eles podem, né, serem resgatados através da memória do fazer, né? Então a gente levanta a partir das técnicas que se quer utilizar
um resgate de memória desse saber fazer, que hoje em muitos casos não são vivos, né? Uma pessoa ou outra, uma senhorinha, enfim, continua a desenvolvê-lo, mas na verdade o registro ou o ensino depende de uma ação cultural muito mais ampla, em que os jovens precisam se interessar por esses resgates, por essas técnicas, e ampliar os seus fazeres e criar um diálogo com a contemporaneidade, né? E é nisso que, no desenvolvimento do grupo Estudiolo, vários alunos vieram, e nesse processo começamos a trabalhar com resgates de técnicas antigas, né? Técnicas que são muito valorizadas ainda hoje. Portanto, esse processo da recepção e do reconhecimento dessas técnicas ainda é presente, e isso no Ocidente de uma forma geral. Então, as rendas, tecidos, estruturas de tingimentos, técnicas específicas de acabamentos e apliques, bordados, enfim, várias estruturas com as quais a gente poderia aí criar um universo múltiplo de estruturas têxteis artísticas. Então, nesse momento, eu queria compartilhar com vocês, muito generosamente, junto com os criadores desses processos, que ao longo, né, dos anos vem trabalhando com essa estrutura esse desafio, né, com técnicas antigas, e que começaram esse desenvolvimento junto à universidade, ao curso da Escola de Belas Artes, ao curso de design de moda dentro da Escola de Belas Artes, e continuam a desenvolvê-los na sua prática artística, né, e criadora, junto às estruturas do universo dos objetos da moda, né, e conseguiram ali um lugar significativo. E eles generosamente vêm conosco compartilhar esses processos específicos, os quais eu os apresento nesse momento. O rememorar é um forte fio condutor nos processos de pesquisa, criação e desenvolvimento. Rememorar os encantamentos da infância, os traumas, o saudosismo dos lugares, o chão de terra batida, os entrelaçamentos da vegetação do cerrado, as montanhas e seus relevos, tudo se manifesta em tramas da tecelagem, formando desenhos e padronagens, pontos de tapeçaria em inúmeras texturas, fios de fibras variadas, cores por muitas vezes obtidas através do tingimento natural com materiais da região. Todo esse processo é como mentalizar o mapeamento. O tema do meu trabalho foi Onde Escondi Meu Universo Lúdico. Esse era um tema que estava muito presente na minha vida na época. Aquela fase que a gente não é tão nova, mas também não é tão madura. E essas possibilidades já batem na porta, sabe? Era minha busca pessoal de uma Karen adulta, buscando uma certa leveza. Então, por isso, o assunto. Bom, minha base de pesquisa teórica foi antroposofia. Estudei os primeiros 7 anos das crianças através da pedagogia Waldorf, que é onde a gente constrói nossa leveza, né? Nossa imaginação. Tudo nesse período é lúdico. Minha base de pesquisa prática foram as crianças. Eu ia na escola uma vez por semana, via os desenhos, as atividades, a forma deles se expressarem e não se preocuparem tanto com a vida. Na parte técnica, foi pelos processos manuais de mulagem, que eu sou apaixonada, crochês e bordados também. Mas que no final eu me encantei mesmo pelos tecidos, transparências e suas formas.
Através de experiências vividas, né, de suas vivências, o designer de moda ele tem o poder de captar histórias, situações e trabalhá-las ou reorganizá-las de acordo com a sua criatividade. O meu processo de criação ele está sempre envolto em memórias e vivências e eu acredito que todas essas minhas memórias e meus gostos pessoais, elas vão interferir direto ou indiretamente no meu processo de criação, que acontece a partir de pesquisas profundas e interpretações pessoais. Esse é o meu caderno de processos, onde nele eu concentrei tudo aquilo que foi feito durante o trabalho de conclusão de curso. E faço também um levantamento de tudo aquilo que eu já vinha estudando desde o meu terceiro período na faculdade. Porque nesse mesmo momento eu já tinha um interesse muito grande em estudar o artesanato, e eu tive a oportunidade de aprender a renda renascença em sua forma mais tradicional. Então, quando foi chegando mais próximo do projeto de TCC, eu já tinha em mente aquilo que eu ia trabalhar para desenvolver o TCC. E foi através da participação no grupo de estudos, orientados também pela professora Soraya, que eu tive a oportunidade de me aprofundar em uma pesquisa sobre a renda renascença e fazer um mostruário de 20 pontos, estudando e percebendo a peculiaridade que era esse trabalho. Já com a experiência do fazer da renda renascença, os questionamentos que vinham em mente sobre como isso poderia ser feito de uma forma que fosse levado à moda, mas que também fosse valorizado essa renda na forma que ela é feita tradicional, chamar a atenção para um trabalho que por muitas vezes não é valorizado na comunidade das rendeiras. Então isso foi de extrema importância para que eu pudesse levantar essas hipóteses e trabalhar com a renda renascença, mas aliando ela também ao campo da arte. E foi através de uma outra disciplina no curso de Belas Artes, com o professor Marcos Rio, que foi através de uma visita no sítio arqueológico Pedra Pintada, em Minas Gerais, situado em Barão de Cocais, é que eu tive o meu primeiro contato pessoalmente, né, com a arte rupestre, e me apaixonei e resolvi ligar essas duas áreas que por muitas vezes tão distintas, o artesanato da renda renascença associado à delicadeza, e por um outro lado a arte rupestre muito associada a um trabalho mais rústico, a um fazer de milenar, onde eu teria esse desafio de fazer um link entre as duas áreas. Mas foi através dessa experiência com o fazer manual da renda renascença e o desafio de realmente buscar uma inspiração no campo da arte é que foi tão importante fazer um trabalho que não fosse pensado só em moda, que não fosse pensado apenas em consumo, mas em criar alternativas que me colocassem como no lugar de um designer mesmo. Em 2012, eu fiz um intercâmbio na Universidade de Bolonha, no curso de Cultura, Técnica e Moda, que fica na cidade de Rimini.
E vivendo na cidade, eu vi vários monumentos e eu me encantei pelo Templo Malatestiano, que tem várias particularidades. Hoje, ele é a principal igreja de Rimini, ele é fruto de várias intervenções arquitetônicas ocorridas ao longo do tempo, e sendo a sua mais famosa intervenção promovida por Sigismundo Malatesta no século XV. Bom, para fazer essa coleção, eu tinha um desafio muito grande, que é fazer uma coleção de trajes em crochê de forma inovadora, fora do lugar comum, né? Do crochê, que são aquelas revistas e pontos prontos, do crochê de pano de prato, né? Do crochê da vovozinha. Então eu tinha esse desafio, me propus esse desafio de criar uma coleção com design, com inovação, com sair do bidimensional e partir para o tridimensional. E outro desafio que eu tinha era representar esse sonho megalômano de Sigismundo Malatesta, né? De querer se perpetuar na memória, de querer ser como Adriano, como Augusto, como Tibério. De ser um imperador vitorioso, né? Um imperador. E eu também queria representar essa dualidade da fachada renascentista e o interior gótico, né? Eu trabalhei nisso durante o tema. E o mais importante, a obra foi incompleta, né? A obra é inacabada, quer dizer, o Sigismundo ele não conseguiu realizar totalmente esse sonho dele. Hoje ele é a principal igreja de Rimini, mas ele não acabou como ele queria. A inspiração, eu tinha que escolher algumas partes dessa igreja, eu não podia fazer sobre ela toda, então eu tinha que escolher aquelas que estavam dentro do que eu me propus a fazer, né? Que é tratar do sonho megalômano, que é tratar da dualidade entre a fachada renascentista e o interior gótico, a obra inacabada. Então eu escolhi alguns temas que representavam isso. Então eu escolhi o detalhe da Madonna dell'Acqua, que a capela Madonna dell'Acqua, porque aqui, ó, a gente pode ver que abaixo desse panejamento, representação de um panejamento azul, tem a figura de Scipione, que Malatesta, ele se dizia ser um descendente de um rei da África, que era Scipione. E a Capela dos Planetas, que mais tarde a gente vai ver que tem outros detalhes, além do rosa, a mármore rosa, que é muito bonito, tem os detalhes da Capela dos Planetas, que eu vou explicar mais à frente. A fachada do templo, né, com essas figuras abstratas e geométricas, eu vou utilizar isso. E tem também da Capela dos Planetas, do Templo Malatestiano, a gente vai ver um detalhe. Da capela tem esse caranguejo, e embaixo temos uma cidade. Essa cidade é a cidade de Rimini. E o caranguejo era o signo do Malatesta, que era o signo de Câncer. Então, é ele dominando toda a cidade. Então, tem essa imagem, né, de Matteo de Pazzi. A gente vê que tem uma cúpula grande, foi inspirada na cúpula de Florença, e essa daqui é uma representação virtual do que seria, né, o templo construído. A gente vê aqui uma cúpula grande e a fachada totalmente terminada, encoberta aquela parte de tijolinhos, né? Essas são imagens do processo de realização do meu trabalho de conclusão de curso em design de moda, no qual eu escolhi trabalhar com os fazeres artesanais têxteis. Meu primeiro contato com o TC só se deu na universidade, quando eu já estava cursando design de moda. E foi na matéria de artes da fibra que pratiquei as primeiras técnicas de tapeçaria e acabei me apaixonando pelo processo. Quando tive de escolher o que pesquisaria para o meu TCC, eu não tive dúvidas de que queria me aprofundar cada vez mais neste mundo da tecelagem. Passei a ficar fascinada com tecidos, com tapetes, cestaria, macramê, tudo que envolvia o entrelaçamento dos fios com as mãos passou a me interessar muito. Acredito que a potência dessas práticas está no próprio gesto. Naquele momento, o ato de tecer agiu em mim de uma forma muito terapêutica. O tempo tecido
criou um espaço de cura onde eu pude ir trabalhando minhas memórias, minha criatividade, meu autoconhecimento. E o gesto fazia crescer potências dentro de mim, como raízes de sementes plantadas através do tecer. Não vou dizer que foi fácil. Eu tinha uma mente muito, digamos assim, viciada. Acredito por conta do nosso próprio tempo mesmo, o mundo contemporâneo que a gente vive, onde cada vez mais nossa rotina, nossos fazeres, as demandas exigem da gente um tempo cada vez mais veloz e muitas vezes nossa mente não consegue acompanhar. Isso se refletiu em mim em forma de ansiedade, dificuldade de concentração. Então, o aprendizado desses fazeres, de início, é desafiador, mas é muito recompensador. Eu digo que é minha forma de terapia diária, tecer ou bordar ou costurar, tudo isso envolve um espaço de cura. Além disso, se pode trabalhar com diversos materiais. E esse trabalho envolve um profundo contato com o material. Desta união entre o material, a técnica, a escolha de cores e o design abre um mundo infinito de possibilidades criativas. Esse trabalho é muito importante ter seu espaço nas instituições de ensino, ter sua valorização na cadeia produtiva do design, porque a partir daí nós vamos abrindo mais espaço para essas práticas não se perderem ao longo do tempo. O meu primeiro contato com o Frivolité foi dentro da disciplina Processo de Criação Têxtil, com a professora Soraya. E nessa disciplina nós tivemos a oportunidade de pesquisar sobre diferentes técnicas e possibilidades dentro dessa área tão rica. E o fato de eu nunca ter visto algo sobre essa técnica antes foi o que mais me motivou a pesquisar mais e mais sobre a tão delicada, porém ao mesmo tempo tão forte e duradoura renda Frivolité. Eu iniciei a minha pesquisa dentro do grupo de estudos Estudiolo, através de buscas por registros de sua história e registro também de seus processos de construção. Trata-se de uma técnica antiga, com sua maior popularidade durante o século XVIII, mas que acabou perdendo seu prestígio e seu renome ao longo do tempo. E usá-la no projeto se relaciona justamente com o seu resgate e assim inseri-la dentro do design de moda contemporâneo. O Frivolité foi explorado com outros materiais, como linhas de gramaturas maiores e também outras fibras não tão comuns. E a superfície foi construída por porções da renda, juntamente com a aplicação de recortes de tecidos e linhas, com o objetivo de se criar texturas distintas e que se complementam. Como tema de referência artística para a criação do meu projeto, eu usei a arte decorativa dos Palácios Nazários de la Alhambra. A Alhambra foi uma cidade palatina e fortaleza muçulmana, presente na cidade de Granada, que fica ao sul da Espanha. E os Palácios Nazários, eles representam um dos maiores expoentes artísticos do mundo islâmico, e seus detalhes de ornamentação são embasados em uma série de simbologias que interligam a amplitude do espírito com a realidade humana. Eu tive a oportunidade de morar na cidade de Granada durante um intercâmbio e me permitiu viver, e realmente imergir
dentro desses lugares e dentro dessa cultura tão rica. E a decoração islâmica, ela foi referência para a construção de todo o formato dos trajes criados e também, inclusive, para a construção dos motivos da renda frivolité e de toda a superfície têxtil. A arte islâmica tem um sistema decorativo bastante original que utiliza de certos motivos para compor seus repertórios ornamentais. Esses motivos eles podem ser classificados entre vegetais, que também chamados de arabescos, motivos geométricos e motivos epígrafos. O fazer têxtil nos envolve por uma força poética, ao pensar o tecido como abrigo de memórias e histórias por entre as tramas do fazer. Tecer é começar a adentrar em um processo pessoal, é estar diante de vários caminhos que nos levam ao lugar do fazer. Existem momentos aos quais somos sensibilizados por algum fazer manual e uma força intuitiva nos guia. Ser guiado a caminhar por entre saberes e fazeres manuais muito antigos, aos quais o tempo de busca, prática e reflexão nos leva a criar diálogos com nossas memórias, afetos e nossa percepção do mundo. Alguns desses fazeres manuais sempre vão estar em nosso cotidiano. Podemos ter como fragmentos desses saberes na vida campesina, o convívio dentro de nossas casas, um gesto atento ao passar a linha na agulha, costurar e cerzir uma roupa, bordar com um olhar e gestos compenetrantes ao adentrar com agulha e linha no tecido, pensar a cozinha como ateliê vivo da casa, lugar ao qual aprendemos e praticamos inúmeras receitas e assim criamos as nossas. Em uma rotina muito pessoal, ao cultivar o campo e a sentir a vivacidade da terra. Passamos a perceber que tudo na vida leva tempo, um tempo necessário que aos poucos é tecido.
Tingir é como cozinhar. Existem receitas que podem nos guiar e aos poucos, receitas autorais, misturas e experimentos vão surgindo durante o processo. No tingimento natural, paciência é algo necessário, enquanto a semente germina, a planta brota e cresce até o momento da colheita. O uso de plantas para tinturaria está em nossa essência humana mais antiga, assim como o ato de tecer. Bom, eu acredito que todo processo criativo tem que fazer sentido para aquele momento, para você, sabe? Então, assim, o que está mais vivo em você hoje, né? O que te angustia ou o que te deixa feliz? Qual que é a sua busca? Então, eu entendo que criar e ser criativo é fazer novas conexões sobre nossa própria vida. A criatividade, eu vejo que ela está sempre muito mais perto do que a gente imagina. Meu trabalho se relaciona com a arte dessa maneira. Para mim, fazer arte é se expressar no mundo e a gente só existe se a gente se expressa, né? Então, todos aqueles meus questionamentos estavam dentro de mim. No meu processo criativo, eu utilizo o Design Thinking, que é uma abordagem que trabalha com processos cognitivos para resolver problemas e inovar. O criador de moda, conscientemente ou não, ele já está familiarizado com as ferramentas do Design Thinking através das etapas de imersão, ideação, prototipação e implementação. Essa abordagem ela contribui para agilizar o meu processo, estimular a minha criatividade na busca por inovação e soluções estéticas, funcionais ou simbólicas que agradem o público consumidor. O designer de moda ele trabalha um processo criativo que engloba arte, design, moda, cultura, fotografia, entre outras áreas. A arte ela está relacionada a uma ideia de expressão, em que o artista ele comunica ideias, sentimentos, sensações para o seu público. Assim, a obra artística ela nasce a partir de experiências do criador, em que o processo de criação trabalha com a percepção, a imaginação, memória e expressão do artista. Uma coleção, seja comercial ou conceitual, ela apresenta a visão que o designer tem de mundo, e isso contribui para afirmar sua identidade ou marca no mercado de moda. Através dessas visitas a sítios arqueológicos, os registros que foram feitos
Muitas pesquisas também foram feitas através de livros de pesquisadores e arqueólogos na área da arte rupestre. Eu encontrei uma forma de linkar isso com a moda e criar primeiramente, um experimento têxtil, fazendo todo um trabalho de desenhos, de geração de alternativas dentro do campo mesmo do bidimensional, e a partir daí começar a pensar mesmo em qual seria esse design aplicado ao vestuário, como levar isso para o tridimensional de forma que continue sendo explorado esse campo da arte rupestre e esse campo também da renascença. E antes de pensar mesmo nessa tridimensionalidade, o que foi feito para que não ficasse muito engessado apenas em estudos antropológicos, que foi de extrema importância escrever sobre isso, trazer esse conhecimento para o meu processo, foi de me permitir também criar uma narrativa a partir do meu olhar acerca da arte rupestre. E foi através da leitura de 2 livros, de 2 autores muito importantes na antropologia, que é o André Proust e o Marcos Magalhães Rubinger, é que eu separei por tradições o que o André Proust percebeu na arte rupestre. E a narrativa aconteceu da seguinte maneira: num primeiro momento, onde através da minha observação acerca dessas rochas pintadas, as sobreposições de momentos distintos, havia pinturas que remetem a um momento de sobrevivência, de caça, e num segundo momento a arte rupestre ela traz elementos do universo do sagrado. Existem várias hipóteses de que algumas pinturas remetam a alguns têxteis, remetam a cenas de caça, e isso tudo foi sendo incorporado ao meu trabalho também. E as tradições que foram trazidas para esse processo criativo são as tradições Planalto, Nordeste e São Francisco. Essa tradição Planalto, que tende a mostrar mais as pinturas figurativas, tudo aquilo que provavelmente aquele homem daquela época estava observando, ilustrando tudo aquilo que ele estava observando literalmente, às vezes para ele tomar posse daquilo que ele ia caçar, às vezes para registrar para futuras gerações. Existem muitos pontos que se assemelhavam à contagem de dias, com colorações diferentes. Isso tudo foi sendo incorporado nessa tradição Planalto. Posterior a esse momento, eu trago a tradição São Francisco, que ela é uma busca por um pensamento mais sintetizado, um pensamento mais prático, talvez, onde as pinturas, além de terem datas mais recentes, elas começam a ser simplificadas. Esse momento da arte, onde as pinturas mais antigas eram mais figurativas, e talvez isso foi se aproximando do alfabeto, de um possível alfabeto, a própria linguagem. Essa arte rupestre, ela foi ficando mais sintetizada, e ao invés de desenhar todo aquele servídeo, todos os outros elementos da natureza, ele foi sintetizando o seu pensamento e começando a apresentar figuras e símbolos que mais sugerem
do que falam propriamente o que de fato ele queria expor nessa tela, nessa parede, né, que seria como se fosse o primeiro livro humano. Então, a partir dessas imagens, eu selecionei, né, outros pedaços e comecei a trabalhar com os protótipos. Eu fiz inspirado nos arcos, né, essas figuras que remontam à Antiguidade Clássica. Fiz esses arcos. A partir desses arcos, eu comecei a testar, dobrar, tentar fazer dobraduras, ver como ele se comportava no corpo do manequim. Também utilizei de elementos fitomorfos que estão existentes na fachada e dentro do templo malatestiano. Uma delas é a rosa de 4 pétalas, que é símbolo da família malatesta. Então eu peguei, fiz um crochê com 3 fios, fiz um crochê com ponto largo e vi como ele se comportava. Fui testando, peguei pela lateral, vi que tinha uma forma interessante. E comecei a usar, ver como ele se comportava no ombro. Fiz a parte dessa rosa sem o miolo, para ver como ele se comportava como uma manga. Aí, dessa rosa eu fiz sem o miolo, que se tornou essa pelerine branca, que tem uma menção a essa parte da cúpula. Essa cúpula aqui. Da malatesta, né, da igreja. Na fachada, eu peguei essa parte que é abstrata, né, que tem essas figuras geométricas. O caranguejo, né, que é o signo de Câncer, eu trabalhei também com uma forma de crochê, de forma com que aqui seria o corpo do caranguejo, entre colunas, e as patinhas do caranguejo. Dessa forma geométrica que está na fachada, que são símbolos abstratos, as formas geométricas, eu dei ideia para fazer uma capa, como era a capa que Sigismundo Malatesta usava. Depois eu vou apresentar uma outra imagem que caracteriza bem a capa que ele usava. Fiz os protótipos, as ogivas, né, do interior da igreja. Todas as capelas são formadas por ogivas, que é uma forma típica do período gótico. Então, a partir disso, eu fiz um protótipo inspirado nessas ogivas e vou usar em alguns vestidos. Atualmente, eu continuo a trabalhar com a tecelagem e esse trabalho mescla várias áreas, como educação, design, moda e arte. Eu tenho o TC como objeto de pesquisa ligado ao grupo de estudo Estudiolo e como prática de ensino para crianças do ensino fundamental. Esse trabalho se reflete também através do design, que é através das tapeçarias que eu desenvolvo, o design têxtil, o desenvolvimento de tecidos que isso abrange. E também na moda, através do pensar onde aplicar esse tipo de fazer nos produtos de moda, na criação de figurinos e principalmente na arte. O projeto experimental corresponde à criação de 12 trajes, subdivididos entre 4 famílias. Família rendilhada, família entrelaçada, família estrelada e família de pétalas. A família rendilhada compreende os arabescos trabalhados em relevo no gesso. E esses arabescos, eles são representados por diversas abstrações de flores e também de outros temas vegetais. Os arabescos dessa família serviram de referência para a criação dos motivos da renda e também para a criação da superfície têxtil de todas as outras famílias. A família entrelaçada é representada pela laçaria, que se forma
entre os motivos geométricos e também por todas as demais linhas que se cruzam ao longo da decoração. A família estrelada é composta pela estrela de 8 pontas e suas continuidades. E essa estrela, ela se forma através da qualidade de expansão e contração que existe nos padrões geométricos. A família de pétalas é formada pelos prolongamentos das diversas estrelas, resultando em pequenas e grandes rosáceas. E essas pétalas, elas têm um formato ao que se assemelha a um diamante estilizado, que na verdade é um polígono de 6 pontas, e ele pode ser mais alongado ou não. Trabalhar com técnicas lentas e manuais, como a tecelagem, exige uma paciência. Aos poucos, no desdobramento do tempo, temos o movimento do ir e vir da linha e agulha, fio trama e urdidura. O tempo flui de forma diferente diante de um tear. E com o tecer, passamos a desenvolver ritmos que passam a nos guiar entre o fazer, o desfazer, o refazer. A cada instante, nos tornamos pequenas tessituras na imensidão da tapeçaria da vida. E o resultado do meu processo foram os vestíveis. É aí que ele conecta com a moda, porque eram estruturas de tecido que cabiam em nós, né, seres humanos. E a moda fala muito sobre vestir, sentir, se comportar. Então, assim, como que você se comporta no mundo? Eu estava vivendo toda essa transição, né, de menina para mulher e queria me comportar de uma forma mais leve, né, dentro dos perrengues e desafios de uma vida adulta. E o design, eu acredito que ele é inerente a tudo isso, né, porque tudo aquilo que eu estava fazendo, porque eu estava materializando em produto toda aquela pesquisa e ressignificando um tema. E aí eu descobri que só tem meu vídeo no Instagram, vou colocar aqui para vocês. Acho que encontrei minha forma de experimentar e perceber o mundo. Ser leve é um ato de coragem. É entrar na brincadeira da vida sem frescura e sem bobagem. Aprendi que o tempo voa, mas ele também corre, pula e fica à toa. Eu quero brincar de rir, brincar de chorar, falar, sentir, amar. Quero poder me perder, sofrer, sei lá, deixar doer.
Não quero compromisso com certo e errado. Para mim, viver é processo. E os finais pouco me interessam. E por último, eu queria dizer um pouquinho sobre a parte, né, praticona da coisa. Quando a gente está num processo criativo, o processo em si ele é árduo, sabe? Ele é doloroso, porque se você está mexendo com coisas que estão vivas dentro de você, vai rolar uns pequenos surtos, uns pequenos choros, mas eu acredito muito que não ficar se preocupando tanto com uma estrutura de vai ser isso, tem que dar certo, vai funcionar e tal, porque isso vai acontecer em algum momento. A gente não sabe se vai ser no começo, no meio ou no fim. Ou se às vezes a gente vai começar pelo fim, depois fazer a parte escrita, enfim. Não se espelha muito nos processos dos outros, acredita nas experiências que você está tendo, nos livros que você está lendo, em todas as estruturas que você está fazendo, porque o processo é de cada um. Cada indivíduo tem um olhar, uma bagagem, uma experiência, e é isso que conta num trabalho como esse. Além desse trabalho criativo, o criador de moda ele também precisa trabalhar os princípios do design nos seus produtos. E por quê? O design ele envolve interações entre o designer, os processos produtivos, produto final e o mercado. Assim, no processo de desenvolvimento de um projeto, é primordial analisar as metodologias do design, porque além de um processo criativo, é um processo de solução de problemas. E o profissional ele deve propor soluções criativas e eficazes, visando necessidades sociais, ambientais e humanas. Exemplificando, para a minha coleção Cores de Chita, eu analisei as necessidades ambientais e humanas e assim foram estudadas técnicas sustentáveis que não gerassem impacto negativo no meio ambiente e também questões ergonômicas, como o material para estruturar as peças, né, que deveriam ser leves, uma vez que os tecidos artesanais utilizados já possuíam uma estrutura mais pesada. Também analisei o tamanho, o tipo de zíper para as bolsas menores, que eles não poderiam ser de metal, para que não causasse atrito com a mão do usuário. Então, é dessa forma que eu trabalho arte e design nas minhas criações. E acredito que o processo criativo de um designer de moda é quando ele tem consciência dessa inter-relação de arte, design e moda, ele se torna mais intuitivo e organizado. Então, ele vai fluir com uma maior facilidade. Concluindo, né, o processo criativo do design de moda, ele adentra nas suas experiências, nas suas vivências, nas suas memórias, e também na percepção da sua realidade, né, trabalhando a arte e design para projetar e construir produtos autorais que atendam o consumidor. E somente a partir de todo esse levantamento acerca do universo da arte, o artesanato da renda renascença, é que eu me propus a criar um experimento têxtil de forma bidimensional, onde eu ilustraria a renda renascença de uma forma autoral, aplicando alguns elementos do meu design mesmo, alguns elementos que trouxessem mais similaridade ao universo rústico da arte rupestre, através da busca de materiais mais rústicos, que trouxessem também essa mesma cartela de cor que se apresentava na arte rupestre, e através também do tingimento e a pintura, eu me aproximei muito dos tons terrosos
e pude criar vários experimentos e, a partir disso, pensar numa possível coleção de moda. A coleção ela surgiu posterior a esse experimento têxtil que deu certo, que ele trouxe os elementos presentes na arte rupestre, ele trouxe elementos característicos desse fazer manual da renda renascença também, trouxe discussões acerca de materiais, alternativas que substituíssem um material tradicional e que respeitasse e que sempre deixasse bem claro que esse fazer manual, essa arte têxtil, esses pontos que são feitos na forma tradicional, eles têm o seu lugar. Eles têm o seu lugar de arte, eles têm o seu lugar de fala, têm o seu lugar de peculiaridade, que se difere totalmente de uma produção acelerada, uma produção em série, que não leva às vezes em consideração aquilo que pode ocorrer num trabalho manual, de um ponto ficar diferente de outro. Então existe muito essa peculiaridade entre esses três campos, entre a moda, a arte e o design, que além de conflituoso, de certa forma, elas podem se unir entre si e conseguir, né, chegar num trabalho que tenha um pouco de cada área. A coleção foi criada, composta por 12 looks, na qual 4 foram executados. A primeira família, onde eu falo desses elementos da arte rupestre, a primeira visão, o primeiro impacto que eu tive com a arte, onde foi feita uma pintura com uma leve intervenção nessas sombras que se aproximavam muito de formas que poderiam ser vistas como um possível desenho nas rochas. Na segunda família eu falo sobre a caça, onde há elementos mais figurativos da arte rupestre, onde eu pude de fato colocar esses desenhos presentes nas minhas visitas aos sítios arqueológicos, ao desenho que eu pude criar e tecer esse desenho com a renda autoral através desse estudo da renda renascença tradicional e a renda que foi criada, né, para esse trabalho de conclusão de curso. Na terceira família eu trago muito desse universo xamânico, esse universo sagrado presente na arte rupestre, e também que acaba tendo uma junção, uma simbiose mesmo com a renda renascença, que por muitas vezes também é muito associada a esse universo do sagrado, a esse universo do delicado, aos enxovais, ao trabalho que é passado de geração em geração, assim como a arte rupestre também poderia ter sido lida dessa maneira, de ser algo que aquele homem daquela época estava tentando passar essas informações de geração em geração também. E no quarto e último look eu falo sobre a arte rupestre na sua forma mais abstrata, onde ela se aproxima mais da linguagem, onde os simbolismos começam a ficar mais abstratos. E eu trago todo esse trabalho, a construção desse trabalho com a pintura, com as diversas possibilidades de se criar um outro design de superfícies. Eu trago isso para o meu trabalho atual, para a minha marca também. Aqui
A forma com que eu usei de crochê, como eu falei, eu queria a tridimensionalidade. Então, a partir disso, eu comecei a trabalhar no manequim, a trabalhar com mulagem. Eu ia colocando no manequim e vendo a forma com que ele ia ficar. Então, tá aí a forma das ogivas, viraram uma manga. A parte canelada da roupa é uma referência às colunas gregas. A capa Mirabilis, eu fiz uma mulagem de uma capa e fui montando com as partes do crochê inspirada naquela parte frontal do templo. Aqui são as ogivas, né? A parte das ogivas que eu trabalhei para fazer uma manga. Aqui foi de uma outra pelerine que eu fui fazendo a dobradura com os arcos, né? Com a referência dos arcos. Esse é um painel de inspiração que eu usei. Aqui a gente vê uma coleção de Alexander McQueen, de 2010. A forma de ogiva, a capela dos planetas, que tem um mármore rosa, muito bonito. A capela do signo de Câncer, esse é o Sigismundo Malatesta, é a capa que ele usava, que eu me inspirei para fazer a capa Mirabilis. A capa Madonna dell'Acqua, que tem a suposta família do Sigismundo, que está aqui representada por Scipione, Triunfo de Scipione. A medalha cunhada por Matteo de Pasti, a fachada, Polícena, que é uma das ex-esposas de Malatesta, e a fachada. A partir daí eu criei a coleção, né, formada pela ogiva, pelas colunas. Aqui eu usei aquela flor de 4 pétalas sem o miolo. Essa daqui foi inspirada no elemento fitomorfo das colunas, né? A saia tem a forma das colunas, né? O canelado, e aqui a parte de cima é um top, ele é formado pelas folhas de cânhamo do capitel da coluna. A família Sigismundo, que é uma família de capas, tem a capa Mirabilis, que eu acabei executando, e as outras formadas por detalhes. Essa daqui foi inspiração na fachada, e essa outra também elementos fitomorfos presentes no templo. O sonho inacabado, essa pelerine eu usei como referência a cúpula que Sigismundo Malatesta queria. Essa daqui foi pela dobradura, essa pelerine também é pela dobradura dos arcos. Essa daqui faz uma referência aos arcos também. E essa daqui é uma outra capa com referência às figuras geométricas do templo. E agora nós vamos para a execução, né? Essa daqui foi a execução da capa Mirabilis, ela é toda formada, ela é inspirada na capa do Sigismundo Malatesta, com as formas geométricas. Essa outra pelerine, ela, vestido Alberti, ela tem a cúpula branca, né, que representa a fachada, e a cúpula, que infelizmente ele não conseguiu completar. O vestido Isolta, que é inspirado, o tom rosa é inspirado na Capela dos Planetas. Tem a manga é formada por aquela cadeia de ogivas que eu fiz. E essa pelerine, né, vestido de Pasti, é um traje que embaixo faz referência aos arcos também, da saia. E é uma pelerine formada pela dobradura daqueles arcos que eu fiz um protótipo de crochê. É do meu interesse explorar o tecido como suporte criativo e pesquisar o tecer como potência expressiva da minha subjetividade e as relações que existem na arte têxtil desenvolvidas até então. Tudo isso que citei, a gente consegue ver o destaque que vem ganhando atualmente através de vários artistas, de marcas, no próprio lugar, na universidade, com ateliês, grupos de estudos e aulas. Então, eu fico bastante feliz de ver que cada vez mais pessoas estão conhecendo e praticando e podendo se expressar criativamente através desses fazeres. É muito importante ter essa troca
E com isso nós vamos criando essa cadeia de fazeres como um fio que entrelaça todos por todos esses caminhos. E eu quis passar um pouquinho das minhas impressões com a tecelagem. É o início de uma jornada ainda, mas deixo aqui o convite para todos que querem experimentar. Tenho certeza que vão gostar e aprender sobre si e sobre o mundo através dessas práticas tão prazerosas. Quatro trajes, um de cada família, foram escolhidos para terem suas estruturas montadas, sendo que um deles foi selecionado para ser confeccionado por completo, com toda a sua superfície têxtil. E os outros 3, eles foram montados no tecido para posterior projeto de aplicações têxteis, né, juntamente com o frivolité. As superfícies são compostas por recortes de tecidos sobrepostos que formam uma estampa. E essa estampa se origina a partir dos desenhos dos arabescos dos palácios nazários e é também o que dá suporte ao frivolité. Para auxiliar a construção da superfície têxtil, optei por utilizar o corte a laser por permitir essa sobreposição entre os tecidos de cores diferentes e também um efeito de tecido vazado. Utilizar de técnicas artesanais e de estilos artísticos dentro das concepções de produto do design de moda, como a renda frivolité e a arte decorativa dos palácios nazários aqui presentes, permitem diminuir a mecanização que a indústria trouxe e assim desacelerar um pouco a produção, tornando-a mais humanizada. Além disso, o resgate dessas tradições é algo muito significativo para a valorização de culturas locais, valor este que será carregado através da roupa. A arte, o artesanato, a moda e o design, cada um com suas particularidades, se interligam e se complementam para gerarem novas concepções para o mercado, para as culturas e também para a história.
Tudo começa por um fio. Os fios ligam todos os sentidos e sua presença se manifesta em infindáveis lugares por meio da sensibilidade do olhar. Aqui, os fios são representações de lembranças que são despertadas na tecelagem como lugar de encantamento, sendo pequenos fragmentos que se ligam com a temática de todo o processo, sendo o aprendizado necessário e a relação entre o fazer com o indivíduo, buscando tecer as lembranças através do fazer têxtil. Começar sempre nos leva a lidar com as buscas, desejos e inseguranças, mas é um ato necessário. Por entre os escritos, o aprender a andar no processo deixou claro que caminhar também é tatear a superfície tão variável e desconhecida do aprendizado, mesmo que vagarosamente, aceitando as múltiplas dificuldades e sentindo o trajeto por meio a tantos caminhos possíveis, aceitando as descobertas, os erros e acertos, assim adentrando no processo criador. Esta é uma busca guiada pelo reaprender os sentidos das tessituras, materializando tanto no registro escrita-texto, como no urdir trama tecer-tecido, nos levando à tecelagem como lugar do aprender, do fazer e do narrar esse saber como resultado de uma estrutura de expressão pessoal. É necessário alinhar-se durante o processo, buscando refúgio na força criadora do ato de tecer, ciente que a trama da tecelagem nos transporta a camadas inacessíveis da memória, buscando tecer o inconsciente, tendo cada gesto do corpo como um condutor de sensações a manusear os fios de fibras tão variadas, criando pontos de efeito e desenho que nos abre porta para inúmeras lembranças. Surge, aos poucos, indagações como: tecer por quê? Tecer o quê? Deixando-se levar pela motivação que se manifestou no fazer pelo próprio ato do fazer, os lugares ligados ao ato de tecer aqui são meios de buscar lembranças, criando diálogos com a pesquisa. Lapsos de memória surgem com o ir e vir da trama na urdidura. Os fios no processo traziam de volta memórias longínquas. Encontrar uma linguagem expressiva, mapeada por linhas entre frases, citações, pontuações para dar lugar sentido à fala, é sempre no processo de registro do artista uma odisseia pessoal, uma viagem de desafios, até encontrar a própria voz e tecer o caminhar buscando me aceitar juntamente ao processo. Mas pensar a memória narrativa do fazer como um lugar de experiência, experimentação e registro é chamar o pensamento de Walter Benjamin em O Narrador. Com os mestres, se aprende que para todo fazer manual, um tempo de fruição é necessário entre o aprender e o fazer. E nesse tempo enxergamos a beleza dos rasgos costurados, as tramas rompidas, os cerzidos, os remendos e as suturas, e aceitar a necessidade de transformação da própria materialidade das coisas, e que lidar com o erro é necessário no processo do aprendizado para com o fazer. Foi possível adentrar no mundo dos fios e entender que as linhas se manifestam a todo instante como uma matéria viva de natureza em galhos, raízes e toda a vegetação, como uma tapeçaria em constante crescimento por fibras cruas, pedindo a transformação para filamentos, ganhando cores, texturas e formas. Nesse caminhar, o respeito e cuidado são extremamente necessários para com a natureza, em que em sua generosidade nos doa matéria-prima. Cada fibra tem um modo especial e característico para a colheita, sem despertar e prejudicar sua fonte.
e tudo que buscamos fazer são conquistas adquiridas com o tempo da busca e da experiência. O ateliê. O ateliê é lugar de memória viva, repleto de teares, cores, fibras e técnicas guardadas com valioso carinho e cuidados, transmitido de bom grado a todos que estão dispostos a caminhar por entre as buscas do próprio fazer e em prática aprendendo, da pesquisa e do saber dialogando que entre a expressão, a experimentação e a experiência, assim mantendo a memória e o próprio saber em um lugar de acesso a todos que os buscam. Ali se encontra junto às tramas o afeto de muitos, o acolhimento da alma que nos sustenta no processo de desatar os nós de insegurança e de incertezas, pois as tessituras, tais como a escrita, o desenho e a própria tecelagem, são linguagens que perpassam a temporalidade entre quem tece, desenha e escreve. Fortemente ligado à temporalidade, o ato de tecer e o fiar da fibra em filamento, do fio em rendas laçadas, das cores em formas imaginadas, tendo o ir e vir das mãos, repassando fio por fio, que com esse fazer, poeticamente registra a memória e o tempo do artesão, uma gestualidade que entrelaça o tecelão, a fibra fiada, o fio entrelaçado ou laçado e o lugar habitado. Fios da Memória, João Marcos Lisboa da Rocha.